Então vamos lá, galera. Dia 13 de maio. Eita, que eu li 19 ali, 19 horas e poucos minutos. 13 de maio de 2021, beleza? Estamos já chegando ao meio do ano, olha só. Aula de PW2, Programação Web 2. Tá? Então, deixa eu fazer o compartilhamento da minha tela aqui. Então, beleza. Então, só para que nós possamos recordar, né? A gente vem implementando um CRUD do nosso usuário, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Fizemos a inclusão, a alteração, tá certo? A consulta e a inserção. E a ideia agora... Só deixei um bônus lá, né? Que era o que? Fazer a desativação do usuário, né? Quero excluir aqui, né? Quero excluir, entre aspas, né? Que eu brinco. Né? E aí a gente defende o porquê a não exclusão desse usuário. A gente já falou isso algumas vezes, mas é por uma questão de rastreabilidade dentro do sistema. Então, ao invés de a gente deletar fisicamente, que a gente fala lá no banco, né? Dar um delete físico na tabela, a gente simplesmente dá um status D nesse registro, né? Para que ele não apareça caso seja necessário a consulta dele, né? Então, se fizer um login, por exemplo, e esse usuário estiver com o status deletado, obviamente ele não conseguirá acessar o sistema, mas ele existirá porque ele tem uma vida antes da eleição, né? Então ele fez registro, tal, e se eu precisar rastrear alguma coisa dentro do meu sistema, eu tenho esse problema aí resolvido, tá? O Marco, eu deixei as APIs prontas, mas na hora de validar, a API dá o erro 404. 404 é o quê? Ele não tá achando o caminho, né? Tem alguma treta no caminho da controller lá. Então precisa ver como tá mapeado isso daí no teu computador. Então, a controller a gente só faz uma validação, passando o que? O usuário, diferente se ele for branco. Se ele for branco, eu já falo ao usuário não informado. Se não, eu faço a instância aqui da model musuário e chamo o método desativar passando o mesmo. Lá, na minha model, eu dou um update, dando um status D nesse usuário, certo? Se for afetado, ou seja, se tiver uma linha afetada, pelo menos, né, desse update, ele fala que o usuário foi desativado corretamente, se não, ele retorna dizendo que houve um problema na desativação do mesmo. Beleza? Então, dentro dos métodos assim que a gente fez, esse aí é até um dos mais simples que a gente trabalhou. Tudo bem? A minha pergunta é fatídica, mas é uma pergunta. Galera, todo mundo chegou nesse ponto? Por que é importante a gente falar isso? Porque agora a gente vai ter um pouquinho de mudança de conceito das coisas, tá? E a gente vai ter alguns conceitos e aí a gente vai entrar nisso que já fizemos, nesse CRUD completo, e fazer a coisa acontecer. Tá bom? Depois, Raul, você manda no meu WhatsApp privado aí, manda um print do Insomnia lá, quando você está fazendo a requisição, manda lá para eu dar uma olhada, tá? Por favor. Então, beleza. Nossa, tem... manda no WhatsApp, que para mim é melhor. Assim, galera, quando vocês quiserem falar comigo, é mais prático e rápido vocês falarem
Porque eu consigo visualizar, mesmo que eu não consiga responder na hora, mas eu visualizo mais rápido no WhatsApp, tá? Para mim é melhor, beleza? Tá bom, galera. Então, eu tô vendo 25 pessoas na minha sala de aula aqui, pouquíssimos estão me dando retorno. No meu caso, eu paguei na parte de cadastrar o usuário, ele não tá cadastrando no banco. Então tá, galera, vamos lá. A gente tem que começar a sanar isso aí. Então, me reportem e eu vou tentando ajudar vocês, tá? Beleza? Eu não gostaria de ter ninguém para trás ou com algum problema de com isso. Porque que nem eu falo para vocês, nossa aula é acumulativa. Então o que a gente vai tratar hoje, né, que a gente vai ver aqui, vai depender disso aqui que a gente já fez para trás, tá? Então beleza, façam a desativação, deixem tudo redondo, tá bom? Então aí depois alguns testes e tal. Então, vamos falar um pouco de JSON, tá? Eu vou colocar lá no grupo, depois, dois links do Código Fonte TV, tá? É um canal que eu gosto muito, da Vanessa Weber e o Gabriel Frois. Porque eles são muito didáticos, é um casal nerd, eu acho da hora. Eles brincando e tal. Então, e eles têm muito conceito, passam muita coisa legal. Eu assisto, professor. Então, e aí eu vou passar lá 2 vídeos lá que eles falam de JSON e de APIs, tá? E aí dá uma assistida, tal, né? Eu acho que é bem bacana, né? Eu acho que eles têm uma didática super bacana, super legal, super Não é simples que eles assim. moraram no Canadá? Hã? Não é os que moraram no Canadá? Não sei se eles, eu não sei se eles chegaram a morar no Canadá. Tem um que tá morando no Canadá, ele tá fazendo de lá, e o outro é o que tava falando sobre PHP. Não, o que mora no Canadá é o Felipe Deschamps. Sim, é um novinho Ele e a lá. esposa. É. E É um tem bem um outro novinho. casal que ele usa óculos, tem barba, tudo, e eu gosto dos dois lá, ele interagindo. Só que parece que eles tiveram experiência no Canadá. Legal. Eu tenho até com um link aqui do Felipe Deschamps, mas depois eu vou pegar esse do Gabriel Frois e da Vanessa Weber e coloco do canal. Ele falando sobre. Eu tava vendo há um tempo atrás. E achei muito interessante. Falei, vou compartilhar isso com a galera. Eu vou fazer isso, galera. Felipe Deschamps. Deschamps? Não, Deschamps. Assim, Deschamps. Acho que é isso. Isso, é eles dois mesmo. Eles dois mesmo. Esse Felipe é da hora, né? Ele fala. Ele usa uns termos mó engraçados, né? É nerd nato, né? Não tem pra onde correr. Muito bom ele. Isso que é muito legal na nossa área, né? Esses dois. Ele tem uns termos muito legais. É muito legal. A nossa área tem muita gente que ajuda, assim, é muito legal isso. Eu acho legal a interação dos dois, professor. É muito da hora. Exatamente. E é legal também que o Gabriel Frois é músico, pianista, ele estudou piano muitos anos, tal, então é o que me já deixou sendo ele mais fã dele ainda. Eu tenho ele no LinkedIn, a Vanessa também, então são feras, são muito bons. Bom, então, falando de JSON, eu vi um vídeo na internet, um que eu acho que a Raquel compartilha com vocês, eu esqueci o nome do professor, mas ela me passou, eu achei espetacular. Ele falando como se pronuncia em inglês, até eles também, o Gabriel Frois e a Vanessa Weber também falaram, teve um vídeo deles falando das nossas pronúncias dos termos em inglês que usamos na nossa área. Gente do céu, é de doer a alma quando você assiste, mas tudo bem, vamos lá, né? A gente fala muito mal. E eu me incluo nelas, né?
Bom, então vamos lá. JSON. Agora a ideia nossa é... A gente vai trabalhar com o padrão JSON, tá? Lá no nosso amigo Luiz Flip, como vocês estão vendo lá em React, então todas as requisições que ele for fazer para nós aqui vão vir via JSON. Tudo bem? Então, a gente vai ver um conceito de JSON, de API, tal, coisa bem simples, bem só para a gente poder já aplicar na prática. E aí a gente já implementa isso nas notas de aula que já estão implementadas, tá? Essas mudanças que a gente vai fazer, essas pequenas alterações, a gente só vai precisar mexer em controllers, tá bom? Nas models a gente não vai precisar mexer em absolutamente nada, para a gente jogar nesse padrão que a gente diz aí de mercado, tá? Então, o JSON é um padrão, é uma forma de representar dados na linguagem de programação JavaScript. Tá? Então, JSON vem de JavaScript Object Notation, ou seja, notação de objeto em JavaScript. Então, pensando nesse exemplo aí, né, de um objeto pessoa com o nome Pedro e altura de 1,90. A representação desse objeto JSON fica dessa forma aqui, ó. Chave, parâmetro, valor, vírgula, outro parâmetro. Se eu pegar esse maluco aqui, ó, e jogar... Quer ver? Eu tava fazendo até um testinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Peguei aqui no jasoneditoronline.org. Tava até brincando aqui, ó. Se eu passar um código aqui, ó. Tá vendo? In tree. Em árvore. Pronto. Tá vendo? Então ele me separa exatamente isso, ó. Um rótulo com o meu objeto. Um rótulo com o meu objeto. Tá? Então, basicamente a estrutura de escrita dele é essa. Tanto que a gente viu nos retornos dos métodos que a gente já fez aí na aula, né? Então, por exemplo, lá no Insomnia, aqui, ó, no Insomnia, aqui, ó, eu tenho o consultar aqui, esse mesmo. Eu vou pegar aqui esse cara, eu vou dar um copy rapidamente aqui e vou pegar aqui e jogar. Na que eu der o copy aqui, ó lá, código, mensagem e dados aqui, ó. Tá vendo? Ele me mostra tudo bonitinho, alinhado, de acordo com aquele retorno que a gente treinou e viu nas aulas passadas. A única coisa é que a gente está mandando um array dentro de um JSON aqui, tá vendo? Então, é muito bacana e é simples a estrutura, né? Não tem muito que a gente martirizar em cima disso, né? Então, o mais importante é que a gente precisa saber sobre o JSON é que ele é composto de chave e valor, ou em inglês key e value. As chaves representam os nomes dos atributos da classe. Esse maluco aqui, ó. E os valores, bem, são como os valores do objeto. Pedro, 1,90 e mais o que eu tiver, tá? A sintaxe do JSON é bem simples também, que nem já determinei para vocês, mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Então a gente tem abrindo chave e fechando chave, que vai delimitar o objeto, aquele todo aqui, ó, tá vendo? O chave vai delimitar um array, quando eu tiver um array, nesse exemplo aqui, ó, quer ver? Que a gente acabou de rodar, tá, tem isso. Opa, não, calma, menos, Marcão. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É isso que ele tá dizendo, que eu delimito um array. Obviamente que ele é opcional, tudo bem? Porque, lembra, na nossa aula, a gente passa um código e uma mensagem, né? Que é padrão aí para todos os métodos que a gente cria. O dado é facultado caso eu tenha que retornar algo. Como eu estou retornando os dados dessa consulta, então eu jogo dentro de um array e retorno para ele. Certo? Eu tenho os dois pontos que delimita, que separa os atributos
dos valores. Então, tudo bem? Atributo e valor. Opa. E a vírgula que vai separar os atributos chave e valor, que é o que acontece aqui. Então, eu tenho atributo e o valor, e eu tenho a separação, atributo, valor, vírgula, atributo, valor, vírgula, atributo, valor. Dessa forma. Simples, desse jeito. Não tenho que a gente ficar filosofando aqui, tá? Basicamente é isso, tá? Então, entendendo esses 4 elementos básicos, você já será capaz de ler um JSON com mais facilidade. A leitura simples de um JSON é que ele representa um objeto que tem atributos e cada atributo tem valores. Os JSONs são estruturados em objetos ou arrays ou listas, né? Os objetos são representados por chaves, os arrays são por colchetes. Essa é a primeira coisa que você deve olhar no JSON, onde estão as chaves e os colchetes, né? É a pergunta. Identificando esses 2 tipos de estrutura, você já sabe se os dados serão acessados por chave, quando por objeto, ou por índices, quando for um array, né? Além disso, tem algumas outras regras dos objetos, os atributos devem seguir de um caractere, 2 pontos, e o valor do atributo. Então é regra. Eu tenho o atributo, né? 2 pontos e a resposta dele lá, ou o conteúdo que ele vai receber. E esses caras são separados por vírgula. Já os arrays só podem ser de um determinado tipo de dados. Veja a próxima seção para a gente mensurar que vai estar aqui embaixo. Então, assim, o que são vetores e matrizes? Então, a gente vai ver abaixo aí, ó. Então, é um exemplo de um objeto e um exemplo de um array. Então, esse primeiro aí é esse objeto que a gente está trabalhando, que tem o atributo, o valor, atributo 2, o valor, atributo 13, o valor, que é o que a gente já está acabando de ver na estrutura do JSON. O 2, 4, 5, 6 é que um objeto JSON pode ter atributos do tipo array, e um array pode ser do tipo objeto ou array. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Eu tenho um atributo do tipo array, tá vendo? Que é o caso do dados que a gente traz de retorno das nossas consultas, tá vendo? E dentro dele, eu tenho a estrutura aqui também. Ou, simbolizado dessa maneira aqui, ó. Isso aqui é um array, dentro dele, eu tenho um JSON. Eu sei que seria inverter a coisa, tá? Então, putz, então você está querendo dizer que eu posso ter dentro de um array um JSON? Sim. Então, ó, uma observação é que tanto o array quanto o objeto podem ser vazios em JSON. Então, também ele pode retornar vazio, tá? Rafa, na prática eu acho que fica mais simples. Quando a gente fala com tipos de dados no JSON, então, além de ser objeto e array, eles serem considerados tipos de dados, né? O JSON também tem os tipos de dados primitivos. A gente não vê, né, que toda linguagem de programação tem tem os tipos de dados primitivos, né? Então, aqui no caso do JSON, é string, que é separado por aspas, duplas ou simples, né? Que é o exemplo que a gente fez lá nem lembro mais o nome do objeto que a gente colocou aqui, cadê? Aqui em cima. Nome, né? Aqui, ó, Pedro, tudo bem? Número, esse número é sem aspas e pode ser inteiro ou real. Quando for do tipo real, deve-se usar o caractere ponto para separar a parte inteira das casas decimais. Então, padrão americano, tudo bem? Então, olha lá, 1 inteiro ou 23.454, que é um valor real. Traduzindo isso para o português, vamos falar para o padrão Brasil, quer dizer, seria 23,454. Tá? Mas a gente forma lá 23.454. Se a gente for olhar aqui no Brasil, a gente vai pensar que isso é 23.454. Não é. É 23,454. Tudo bem? Isso tem que ficar claro. Isso também acontece em banco de dados.
Eu tenho o padrão booleano, tem o tipo lógico, pode assumir valores true ou false, e o nulo, que é o tal do null mesmo, tá? Veja abaixo um exemplo de objetos JSON com todos esses tipos de dados. Então tem lá texto, né? Brasil, número 23, ó lá, número real 54.87, booleano true e nulo, null. Representado dessa forma que está explicitado aí, tá? Então, basicamente, galera, eu trabalhar com o JSON, eu nem vou estender isso, tá? A Novatec, eu estava até procurando lá na Novatec, há uns anos atrás, uns colegas compraram um livro de JSON muito bom, que eu ia até olhar, eu estava olhando a Novatec para ver se eu achava para recomendar vocês, mas eu não achei mais na Novatec aquele livro, tá? Sobre JSON. Mas em suma, galera, não é mais do que isso, tá? Sacrificante dessa forma. Beleza? Bom, dando uma conceituada em API REST, né? Então, Representational State Transfer, REST, ou transferência de estado representacional. Eita, nome do caramba, né? Lá vem a tal da ciência da computação, com suas siglas e nomes complexos. Viva a ciência da computação. Então, vamos lá. A API REST é oriundo de uma dissertação de doutorado do Roy Fielding nos anos 2000. De maneira bem resumida, ele orienta a usar o protocolo HTTP para representar estado de operação sobre a informação. Então, a API REST é para isso, para a gente trabalhar em cima do protocolo HTTP. Tanto que aqui no Insomnia, por exemplo, estou trabalhando com o protocolo HTTP quando eu faço o meu endpoint aqui para fazer a minha requisição. Certo? Em suma, o que precisamos saber é a API REST, que é um serviço sem estado, cookies ou sessions. Não tem sessões, tá? E que utiliza corretamente os verbos HTTP. Então, eu pus 4 aqui, tá? Post, que é para criar um objeto no servidor. Delete, para apagar um objeto do servidor. Put, para atualizar parcialmente um objeto no servidor. E get, para obter um ou mais objetos do servidor. Ou seja, uma série de instruções que permitem a criação de um serviço com uma interface bem definida. Para isso, há uma série de recomendações com relação às rotas da URL, dentre outras coisas. Quando os princípios listados nessa recomendação são adotados em sua totalidade, temos uma API RESTful. Tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai usar esses 4 conceitos mais o JSON e vamos fazer o quê? Alterar o nosso código atual. Tudo bem? Então vamos lá. Para entender os novos conceitos, temos que modificar a estrutura de nossas controllers. Somente mexeremos nas controllers. Beleza? De acordo com as aulas passadas aí pelo professor Lucilipe até o momento, a ideia agora é os dados passados do front-end para o back sejam afeitos através de quê? Do formato JSON. Para isso, teremos que modificar nossos controles para que consigamos nesse formato. Bom, para isso, eu printei bastante coisa aqui para explicando, né, uma conduta. Então, vamos lá. Para isso, vamos alterar no método da controle usuário. Iremos alterar as APIs. Em seguir, consultar, alterar e desativar. Vamos perceber que tem alguns comandos novos que colocamos no respectivo método para alterar a leitura do formato JSON. O primeiro deles aqui, eu peguei um atributo JSON, file get contents, php, input. O que ele faz? Esse comando serve para ler os dados brutos que geralmente são enviados por um JSON. Nesse caso, estamos fazendo o quê? Essa leitura colocando no atributo JSON. Então, ele vai pegar esse cara
e vai jogar para nós o dado bruto, vamos falar os dados, né? O rótulo e o dado mesmo, dentro desse JSON. Em seguida, o que esse resultado, esse atributo resultado faz? Eu dou um decode nele, um JSON decode. Que esse comando recebe um JSON e transforma em um atributo PHP. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um array nele. Né? Pego ele e transformo em resultado. Aqui, ó. O resto, o que eu faço aqui? Eu só pego aqui as variáveis usuário, senha, nome e tipo de usuário, que a gente já fazia anteriormente, mas pegando via post, né, que a gente faz lá anteriormente, e pego e faço a inserção dentro de cada um de acordo com o JSON que eu recebi. Ó. Resultado usuário, resultado ponto senha, resultado ponto nome, resultado ponto tipo do usuário. Fiz aqui, o resto da vida da nossa controller continua absolutamente a mesma coisa e também a nossa model também não mexemos em absolutamente nada, né? Então, vamos lá. Se a gente bater aqui na nossa... Vamos pegar o inserir, vai. Inserir. Deixa eu só ver aqui... É que aqui nas notas de aula eu já coloquei, né? Que a gente vai colocar o método post, que trata da inserção, na inserir, né? Então, porque vocês já estão com ele criados aí, né? Então, basicamente, deixa eu ver aqui no Insomnia. Deixa eu pegar um old que eu tenho aqui. Deixa eu ver como que tá. Que aqui já tá em JSON também. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Para mudar, eu venho aqui. E para mudar o form, a gente vai clicar aqui e vai transformar ele em JSON. Quando eu transformar ele em JSON, ele me permite fazer o quê? Abertura aqui, então eu coloco o nome, pontos, sei lá, Marcos Costa, vírgula, sei lá, idade, 2.18. Aqui eu já estou montando o meu JSON. Percebam vocês aí que eu usei uma string em cima e embaixo eu usei um número inteiro. Tá certo? Então, isso aqui eu só usei para exemplo. Mentir na idade? Pouquinho só, né? Para não ficar... Eu queria ter 18 anos para tirar a carta, né? Depois que a gente tira a carta, agora a gente quer ter 18 anos. Eu queria ter 10, na verdade. Não pode mais, né? Pois é. Fazer o quê? É a vida, infelizmente. Então vamos lá, vamos submeter esse JSON que a gente criou lá no nosso método de inserção, tá certo? Que a gente codou aqui. Cadê meu... Deixa eu ir lá no método inserir aqui, ó. Em usuário. Tudo bem aqui, ó. Então vamos submeter aqui. Então vamos ver se... Eu vou passar do jeito que já está aqui. E a gente vai brincando aqui para testar algumas coisas. Ó, eu não estou passando o usuário, beleza? Olha lá, usuário não informado. Então, o que acontece? Mudei o padrão para JSON. Fiz o recebimento do JSON lá na minha controller. Então, percebam aqui, ó, que só modifiquei isso. E aqui a descrição que eu fiz JSON. Mas o resto, galerinha, continua absolutamente a mesma coisa que a gente tratou. E a model, eu nem falei em model com vocês até agora. Por quê? Porque eu não mexo em absolutamente nada lá na questão da model. Fica a mesma coisa. Tá ok? Vou colocar o usuário. Zezão, sei lá. Zazão não, Zezão. Zezão. Vou submeter, usuário cadastrado corretamente.
Vamos provar lá no nosso banco se esse infeliz entrou lá mesmo. Olha lá, entrou. Zezão. Zé Mané comum. Beleza. Ele me inseriu esse dado lá, da forma. E aí, aquelas tratativas que todas nós fizemos lá o tempo todo lá para mandar, ó. Nome não informado. Né? Não mudou absolutamente nada, só a forma como eu estou enviando esses caras para ele. Beleza? Não modifiquei nada. E isso, galera, reflete. Cadê meu? Aqui. Nos meus outros métodos. Né? Consulta. Deixa eu só ver como que eu coloquei nas notas de aula aqui, só para... Tá vendo? Aqui eu tenho bypass aqui, tá bom? De tudo que precisa ser feito para fazer a adequação aqui, tá? Muitas vezes a gente fica muito mais tempo printando esses negócios do que explicando, na verdade. Tá? Então a inserção aqui, eu faço as críticas de inserção, né? Que nem mostrei para vocês, que não muda absolutamente com nada em relação ao que a gente está tratando. Então aí aqui tem o consultar agora, né? Do consulta. Faço a mesma coisa. Lá no meu Insomnia, que agora trato do método get. Cadê meu Insomnia? Aqui. Aqui, ó. Então, se eu não passar nada de parâmetro, ele acaba me retornando todos os elementos aí da minha... do meu banco, né? Se eu passar qualquer coisa aqui, né? Então, sei lá, admin. Obviamente que ele filtra pelo parâmetro que eu estou passando. Caso passe algo ali diferente, ele diz dados não encontrados. Pronto. Então, beleza. Então, vejam, percebam que está funcionando da mesma forma, sem nenhum problema. Tá? E o bacana disso tudo, que eu desenvolvi tudo isso aí, eu nem olhei para o front-end, né? Graças a Deus. Tive que trabalhar com front-end essa semana, gente do céu. Avião. Parece que eu tô num martírio. E isso aqui, galera, a gente faz para os outros. Get, alterar, né? Fazemos a mesma coisa. Put. E aí, deixa eu mostrar aqui no put. Então eu vou ter o usuário Zé Tonhão. Só que ele me retornou o código 6. Ele me trouxe o código 6 porque eu não tenho esse segundo DSN lá como meu usuário. Eu tenho como admin, né? Eu vou mudar o nome do admin, a senha para Zé Tonhão. Usuário atualizado. Se eu for lá na consulta. Ah, não, tô passando. Aqui é o nome Zé Tonhão e a nova senha atualizada. Tá? Bom, Hã? Professor. Oi. Por padrão, o PHP não escolhe uma porta, não? Tipo, é localhost e compras direto. Sim. No Node ou no Java, é sempre localhost, sei lá, 9.000, 3.000. PHP por padrão é localhost direto? Sim, sim. A não ser que você mude essa porta lá nas configurações do servidor Apache. Do contrário. Então, na ETEC a gente teve alguns problemas quanto a isso, tá? Por exemplo, depende de quem... Se alguém usar a porta, acho que é 8080, que é padrão, né? É 8080 que é padrão, né? Acho que é. Então, ele usa essa. Se vir alguma aplicação que utilize ela, vai conflitar. Aí, então, você configura lá no php.ini. Sei lá, vou colocar, sei lá, porta, sei lá, 8081. Então, aí você vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu acho que o Skype usa 8080.
Aí dá conflito. Quem? O Skype. Skype, né? Então na ETEC eu lembro que teve alguns computadores e teve até uma galera, alguns alunos tiveram esses problemas aí quando a gente estava usando PHP, tá? Então essas outras stacks já usam, acho que esse padrão para poder não, vamos falar assim, conflitar, né? Mas tem sim também, tá, Evelyn? Essa parte de ports também tem. Deixa eu ver. Professor, tem como automatizar isso para não ter que ficar clicando no botão send? Ah, tá. Você fala aqui no Insomnia aqui? Cara, eu não sei. Eu nunca foi uma coisa que eu me preocupei. Porque quando eu abro aqui, ó, ele já traz esse cara, ponto. Eu preciso startar esse processo de alguma forma, né? Eu saio pelo send. Eu não sei. Se alguém souber, pode até me falar também. Como que seria automatizado isso? Não sei, cara. Porque nunca foi uma coisa que me, vamos dizer assim, preocupou nesse aspecto. Até porque aqui é um ambiente de, né, vamos falar assim, teste, vamos falar. A gente está fazendo o quê? A gente está batendo a nossa API lá no nosso programa, né, através do endpoint aqui, para ver se está validado. Mas automatizado, não sei, sinceramente não sei. E a de desativar. A de desativar, eu dei uma mentira aqui, mas vamos lá. Olha lá. Fiz a mesma coisa, passa usuário aqui, usuário desativado. Aí eu falo, como se trata de uma exclusão, coloquei até entre aspas, utilizando o método delete. Aí que eu fiz aqui, né? Na verdade seria um put, né? Mas eu dei uma enganada aqui e joguei como del. Tá? Mas não tá muito certo isso aqui não. Então, uma questão de conceito aqui, ó. Page not found. Que legal, deu pau. Compra usuário desativar. Oxi. Testei isso antes da aula. Pegadinha no malandro. O que foi que aconteceu aqui? Cadê o meu desativar? Desativar. Já até sei. Aqui na minha usuário, desativar não tá aqui, né? Não tá aqui o método desativar, porque tá no meu outro arquivo. Pera aí. Deixa eu fazer uma chupinhada aqui do método aqui, galera. Só para pôr aqui, eu não perder muito tempo. Tem um old meu aqui que eu tava usando. Aqueles negócios de teste que você faz, que puxa, que repuxa, né? Então deixa eu só. Tomei até um susto aqui agora. Ele daqui e vou pôr ele no lugar certinho aqui, que tá aqui, ó. Pronto. Agora eu quero ver no executar. Tá vendo? Aí ele deu um problema aqui, porque usuário desativado, não pode desativar novamente. Que dentro do método de desativação, cadê aqui? Aqui, desativar. Na controller, eu faço uma validação besta só para ver se o usuário foi informado. De qualquer forma, eu mando isso para o meu método desativar da minha model. Só que lá é que a gente não chegou nesse ponto aqui na aula, né? A gente simplesmente desativa. Isso aqui é um exercício que a gente vai fazer lá na frente. Agora que caiu a ficha. Mas o que a gente fez? O que eu fiz aqui? Eu peguei o método, o usuário que está passando e só faço uma verificação para ver se esse usuário que está tentando desativar já não existe na base com o status de desativação. Por isso que eu dei aquele retorno para ele. Isso é uma coisa que a gente vai implementar. Desculpa, galera, acabei dando spoiler. Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente já vai tratar isso daí. Tá? Então, é uma validação. Agora,
Para o negócio funcionar direitinho, então vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mudar o status desse usuário. Igual a 1. Deixa eu fazer o primeiro elemento. Ah, faltou o where, né, Marcos? Where. E aí eu vou dar um update usuário set status igual a branco. Galera, vocês já ouviram falar nisso aqui, ó? Em banco? Não estou entrando na aula de Luiz Felipe, tá? Só um pouquinho. Não. É que tudo que tem um começo, tem um meio, tem um fim. Não, tô brincando. O que esse Beguin tá fazendo aqui? Ele tá dando um início de transação. Rapidinho, só para explicar uma coisa. E aí eu vou fazer um teste no programa, vou ver se rola um negócio para explicar uma teoria dentro de desenvolvimento de sistemas, tá? Mas isso aí começa no banco. Tá vendo aí? Eu tô dando um beguinho. Eu tô dando um beguinho, eu tô dizendo pro banco, banco, eu vou trabalhar contigo nesse momento. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Antigamente o pessoal usava begin work, início de trabalho. Eu dou um begin work, tá vendo? E dou um update. Fiz a alteração. Certo? Se eu vier aqui e der um select na tabela de usuários, tá vendo lá? O status do usuário número 1, que é o admin, tá branco de novo. Tá bom, Marcos. Besta, não mudou nada até aí. É, então. Pois é. Se eu der esse comando aqui, ó, rollback, e der um select na tabela de novo, o status volta, tá vendo? Ah, mas você não deu o update, né? Para status dele daquele jeito. Não. O que o Begin Work faz? O Begin Work faz o seguinte: quando você diz para ele assim, ó, banco, eu vou iniciar o trabalho fazendo atualização na tabela tal, ele vai pegar todos esses trabalhos que ele fizer dentro do Begin Work e vai deixar em memória. Então ele não grava isso no banco. Ele não efetivamente grava isso. Está em memória. Nesse momento, o meu MySQL Workbench aqui, ele está tomando posse da tabela de usuários. Quando eu dou um Begin Work. Fiz isso aqui, ó. Eu estou tomando posse da base dessa tabela. Tá vendo? Então, o Marcos no Workbench, ele está de posse dessa tabela. Por quê? Porque eu estou usando ela nesse momento para fazer uma atualização e eu dei um Begin Work. Então, essa tabela está presa para mim. Agora, eu vou fazer um teste aqui no localhost. Vamos ver se vai funcionar o que eu quero mostrar para vocês. Caramba, ele não segurou. Queria que ele tivesse segurado. É porque eu tô com a mesma instância. E tô no localhost. O que aconteceria se... Na tabela de usuários aqui, ó, se a gente estivesse numa aplicação cliente-servidor, numa rede local, por exemplo, quando a minha máquina conecta no banco, ela tem uma instância. E percebam também, vocês perceberam que aqui, ó, o usuário aqui está branco já? Agora, vocês perceberam que eu estou passando o mesmo usuário e ele me retorna que ele está desativado? Ué, tá estranho, Marcos, porque aqui já tá branco. Sim, por quê? Porque eu estou com a instância no... Aqui não tá cravado no banco.
Ele está em memória só. Se eu der um commit, tá lá branco. Então ele cravou. Quando eu der o commit, eu cravo no banco. Vamos executar lá a APIzinha de desativação? Agora ele vai ter que dizer que o usuário foi desativado, porque lá tá branco, certo? Olha lá. Se eu bater de novo aqui, ó, ele vai dizer, o usuário desativado. Eu não posso desativar ele de novo. Quando eu dou um begin work, e der select aqui, ó, eu não dei commit, beleza? Eu não cravei. Eu posso dar rollback ou eu posso commitar. O que eu queria mostrar para vocês e não deu também, que é o quê? Eu estou na mesma instância. Mas, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que a Evelyn tivesse aí, ela tivesse o endereço do banco que está aqui na minha localhost. E a Evelyn executasse essa requisição no meu banco aqui, isso aqui ia travar. Por quê? Porque no momento que eu dou o begin work e faço um update, eu estou pegando essa tabela e estou pegando ela para mim. Saca? Então ela está para o Marcos, para a instância do Marcos. Quando a Evelyn vem com o sistema dela, ela está vindo com uma outra instância. Essa outra instância que ela vem vai pedir para acessar essa tabela. O banco vai falar para ela, olha, uma outra instância fala, Evelyn, aguenta o tranco aí que o Marcos está usando os dados aqui, está usando a tabela, aguenta aí. Quando que eu vou liberar para que a Evelyn possa acessar esses dados? Ou quando eu der um rollback, que eu vou desfazer o que eu estou fazendo, ou quando eu der um commit, que eu vou efetivar o que eu estou fazendo. Ah, deu para entender isso? Transação? Gente, se o Luiz Felipe perguntar se vocês já viram isso, vocês falam que não. Tá? Então, o que acontece? Isso trata-se de segurança. Tudo bem? Trata-se de uma parte de segurança bem minuciosa. Aí, ó, por exemplo, eu tenho um outro projeto aqui. Por exemplo, sem querer, eu comitei, nem lembro. Não. Vamos supor que... Lembra que eu contei não sei se eu contei para vocês na semana passada, primeiro no banco, em Banco 1, que o Danielzinho trabalhava lá com a gente, ele deletou uma tabela inteira de dados? Contei isso para vocês? Que ele chegou branco do meu lado, tremendo, falando, Marcão, então a tabela tal. Ele deletou 16 mil registros da tabela. Então, lembra disso? Então, provando para vocês aqui, eu vou pegar a BD Vendas, que eu acho que eu tenho uma tabela considerável. É um outro banco, tá? Só para a gente... Eu tenho Select... O banco que eu tenho aqui, TBL Cliente. Aqui, ó. Por exemplo, Select... Risco from TBL Cliente. É uma tabela considerável aí, bem grandinha. É uma tabela que eu fiz aqui que tem, sei lá, 1.000 pessoas. Tem mais, acho que tem 10 mil. Aqui ele mostra de 1.000 e 1.000 aqui. Deixa eu só contar aqui, count. São 10.508 pessoas nessa tabela, cadastradas. Imagina, o cara tá lá trampando com isso aqui, ó. Para não dar pau de inner join, eu vou mandar dar aqui um where de chave estrangeira, where code underline cliente maior igual a, sei lá, 15. Aí ele vai me trazer 10 mil e poucos clientes. 10.494, tá ótimo. Então eu tô aqui trabalhando, pá, com 10.400 e poucos clientes, aquela coisa. Aí, olha só. Já vem aqui e faz isso aqui, ó, delete from e, puf, arregaça. O que eu fiz com 10.500 clientes?
mandei tudo pro saco, perdi tudo. Foi o que o Daniel fez. Se o Daniel tivesse feito esse trampo aqui, ó, Begin Work. Olha lá, 10.494 registros deletados, ó. Se eu vier aqui na tabela de cliente e der um select nela, ó, só tem os 14. Tá vendo? Foi tudo pro saco. Eu perdi 10.400 e poucos clientes. O Daniel fez essa cagada. Mas se ele tivesse feito isso aqui, ó, Begin Work, ele desse um rollback, todo mundo volta. Tá vendo o cuidado que você tem que ter lá na tua empresa quando você tá mexendo com dados? Ah, legal, Marcão, mas a minha aplicação, ela não vai ter uma deleção desse tamanho. Você concorda? Sim, concordo. Pode ser que não tenha mesmo uma exclusão absurda dessa. Porém, tem situações que são interessantes. Por exemplo, quando você vai gravar um arquivo de nota fiscal, que você faz um método aqui de gravação. Tem um método de gravação aqui na minha model. Salvar nota fiscal, por exemplo. Quando você salva uma nota fiscal, você tem dados do cliente. Você tem dados da nota fiscal. Você tem dados do produto. E aí você vai fazer esse salvamento numa paulada só. Concorda? Que é o botão salvar lá, você vai ter os dados do cliente na tela, os dados da nota, o dado do produto que ele comprou. Você vai gravar. Então, assim, a grosso modo, só pensando aqui para nós, eu tenho o quê? Inserção em quê? Em 3 tabelas distintas. Certo? O que acontece? Você vai vir aqui e faz o primeiro insert. E aí aqui dá um OK. Você vem no segundo insert. OK. Aí você vem no terceiro insert. E aí o que acontece? Deu pau. Como que fica aí o teu... Como fica a integridade do teu sistema perante esse banco? Ah, ele gravou na primeira tabela, gravou na segunda, na terceira deu pau. Na hora que eu for buscar, aí o teu chefe lá, daqui um tempo fala, me puxa, e essa aqui, vamos supor que foi na nota fiscal número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, passa um tempo, o infeliz do teu chefe vai encher o saco. Eu quero ver essa nota. Como que tá lá no nosso sistema salvo? Aí você faz um select lá com o inner join, tudo bonitinho. Ele vem só atrás do cliente, o dono dos dados da nota. Cadê os produtos? Ah, deu pau na hora de salvar no sistema, mas só que ele cravou lá o cliente e a nota fiscal. Putz grila, ferrou. Então o que acontece aqui, ó? Quando você vai salvar, você dá um Q1 Begin Work. Bem? Deu OK? Deu OK? Deu pau? Faça um rollback. Aí todo mundo fica feliz. Por quê? O rollback desfaz tudo isso aqui. E aí você retorna um erro para o usuário. Dizendo, querido, deu pau aí no produto. Vai estourar um erro lá na cara do cara e tá tudo certo. Se aqui der bom,
Aí sim você dá um commit. E aí, todo mundo contente. Deu para sacar essa ideia? Caramba, tem isso? Tem. Então tem um begin transaction, tem um commit transaction, tem um rollback transaction. Então isso a gente tem que se preocupar dentro, principalmente nas funções nos métodos de alteração e de exclusão e inserção também. Tudo bem? Então essa ideia então por quê? Porque eu não posso, um dado de uma nota, ele não pode ficar pela metade, ele tem que ser completo. Tá? Exatamente, Luizão. Ele só vai efetivar a realização do commit, vamos falar assim, né? Se todas as outras der certo. E aí tem N formas de você programar. Isso. Você pode fazer. E aí entra alguns conceitos. O que a gente faz aqui? Tem gente que faz o seguinte. Pega aqui o. Cadê aqui? É que aqui a gente tem poucos dados, né, que a gente está trabalhando, mas vamos supor que nessa inserção tivesse mais de uma tabela para inserir. Então, eu dou aqui um... cadê? Dou aqui um dis.db. Trans begin. Eu vou entrar com isso em transação. Então ele vai alocar. Perdão, ele está no lugar errado. Ele tem que estar aqui. Ó. Begin, ele tem que estar antes da inserção, tudo bem? Não adianta nada eu colocar o begin depois da inserção, senão não funciona. Aí, eu venho aqui, ó. Deu rounds affected superior a 0, quer dizer que deu certo, deu bom, não foi? Eu faço aqui, ó. Deu certo. Então aqui eu vou fazer, vou dar um this.db trans commit. Azedou o pé do frango? This.db.trans rollback. Eu fiz a efetividade da segurança dos dados, entendeu? É que aqui não tanto faz como tanto fez, por quê? Porque eu só tenho uma inserção. Se der pau nela mesmo, ele vai dar erro e acabou, não vai ter treta. Mas vamos supor aqui o exemplo, se eu tivesse diversas, né, inserções, né? Então, eu ia tratando isso, cada um, até chegar no final e ter a segurança no meu programa que todas elas foram inseridas, né? E eu posso comitar efetivamente tudo que eu fiz, senão eu dou um rollback e caio fora da jogada aqui, tá? Professor, esse é o conceito de transação segura em que só realiza a transação se tudo der certo. Isso, exatamente, mas teve alguma pergunta aqui em cima que eu pulei. Ele tipo desativo o autocommit por um tempo? Matheus, legal essa pergunta. Desativo o autocommit. Não é que ele desativa mesmo o autocommit, né? Porque o autocommit já é default. Quando você dá um begin transaction, realmente você dá um stop nele, fala, fica quieto, autocommit, que quem vai controlar a jogada agora é eu. Só que aí eu tenho que tomar um cuidado desgraçado com isso, hein? Por quê? Vamos supor, e já aconteceu já, tá? Isso aqui, ó. Tá vendo? A transação deu um begin,
tudo que você olhar no teu código para baixo, você tem a obrigação de tratar essa porcaria. Se der um pau qualquer, você tem que dar um rollback nele. Por quê? Se você não der um rollback, nem aconteceu aqui, ó, você trava o sistema, deixa a tabela locada e todo mundo que vir consumir os dados vai ficar numa fila. Aí entra a Evelyn, entra o Matheus, entra o Rafa, entra o Wellington, entra o Raul, entra todo mundo e começa a ficar nessa fila. Enquanto não vier um cara e matar a sessão ou comitar isso aqui, vai ficar preso. Aconteceu lá no São Paulo, aconteceu uma vez meu, bizarro isso, cara. Mas foi exatamente isso aqui que eu tô mostrando para vocês. De vez em quando o nosso telefone tocava e o usuário falava assim: Marcos, ontem à noite, no terceiro turno, né? Que aí terceiro turno só tem é o pessoal que trabalha das 11 às 5 da manhã. Marcos, deu 11 e pouco, não, meia-noite e pouco. Meia-noite? Não, 1 da manhã, sei lá. O sistema travou, cara. Travou, bicho, travou. Ficou meia hora travado o sistema, cara. O quê? Tela opaca, aquela tela branca que tá processando. Eu falei, putz, meu, transação presa. Por que ele fez? Ele foi usar a tabela, tinha gente prendendo ela e aí ficou na fila. Depois de meia hora, tudo aconteceu, Marcão. Falei, caramba, velho. Que estranho, né? Tá bom. Mas e agora? Não, agora tá funcionando. Tá, beleza. Mas à noite, aconteceu à noite, ontem à noite. O pessoal deixou reportado pra mim isso aqui. Tá bom. Aí tinha dia que acontecia de tarde. Travava. Aí dava um tempo, ia. A gente, caramba, o que tá acontecendo, gente do céu? Pelo amor de Deus, tal. E era intermitente. Às vezes acontecia 15 dias, depois um mês. Quando um erro acontece de forma intermitente, aí deixa a gente de cabelo em pé, porque... Meu, da onde que tá vindo isso? Eu não sei. Aí um dia, o usuário me ligou. Marcão, travado, tudo travado. Falei, caramba, que porcaria, tudo travado, tudo. Aí que eu fiz? Eu entrei no console do banco e peguei todas as conexões que tinha. Tinha umas 15, mais ou menos. Quando eu peguei essa conexão, toda conexão que entra, eu tô falando isso do Banco Informix, tá? Do Banco Informix, ela dá um número, né, da conexão que entra, tipo um ID. Aí que eu peguei, de todas essas transações que estavam paradas, eu peguei a transação mais antiga. A que entrou primeiro. E eu vi que é ela que estava travando todo mundo. Aí, pelo nome do usuário da máquina, eu consegui descobrir que computador que era. Aí, o que eu fiz? A gente tem um software que faz a gente acessar remotamente as máquinas. Peguei o nome da máquina, fui lá e acessei. Falei, agora eu pego o filho da mãe que está fazendo isso, o que é. Quando eu entrei na máquina, tinha um message box assim na tela. A impressão foi correta, sim ou não? Parado naquilo. Eu falei, meu, caramba, que estranho. Aí que eu fiz? Eu lá de onde eu tava, apertei sim e fiquei olhando o monitor do banco. Quando eu apertei sim, todo mundo fez as inserções nas tabelas. Eu falei, meu, que porcaria que é essa? Aí eu olhei no relógio. Horário do almoço dos caras. O que o cara fez? O cara tava emitindo um documento de sistema, que é um aviso de transporte, e tava dando horário do almoço. Deu horário do almoço dele, o que ele fez? Ele efetivou e ficou lá. Ficou a mensagem sim ou não na tela. Falou, vou almoçar depois. E foi almoçar, foi embora. Só que quem desenvolveu o sistema na época, o que ele fez? Ele fez um begin transaction, que nem tá aqui, ó. Só que o commit só tá depois do que o usuário disse, que imprimiu corretamente, sim ou não. Quando ele apertou sim, ele comitava. Enquanto não apertava, ficava lá. Entendeu? Então o cara da noite,
Aí eu fui relembrar o horário que tinha parado à noite. Era justamente no horário da janta dos caras do terceiro turno. Então foi a mesma coisa. Você é um gênio, você descobriu que nada, eu descobri na orelhada. Na orelhada, concorda comigo? O cara que desenvolveu o sistema colocou um commit depois da resposta de uma pergunta, que é dependente de quem? Do usuário. Se o usuário não responder e deixar lá parado na tela, o sistema vai ficar todo parado. Olha só a responsabilidade que nós temos como desenvolvedores de software, galera. Putz, por causa de um begin transaction, de um commit, de um rollback, de um commit. Sim. Olha a responsabilidade que você tem. A gente parou a empresa, parava a produção durante meia hora e a gente não sabia, não tinha quem descobrisse esse negócio. Tá? Isso passou por mim. Aí o que eu fiz? Como era uma pergunta de impressão, se tinha impresso corretamente o documento, a transação já tinha que ter acontecido. Aí o que eu fiz? Aqui está a mensagem que pergunta para o usuário. Eu peguei o commit e fiz assim, ó. Coloquei antes. Salva os dados na tabela. Se não imprimiu, ele vai na tela de reimpressão e reimprime essa porcaria. Dane-se, mas o dado já foi transferido. Só fiz isso, só inverti o commit que o cara tinha deixado. Ao invés de deixar depois da mensagem da resposta, eu coloquei antes. Só isso, mais nada. Não, Rafael, para ficar careca, você vai perdendo noite, vai entrando à noite, você fazendo o trabalho, aí o cabelo vai ficando branco e vai caindo. É isso que acontece, viu? E vai comendo muita besteira de madrugada também. É, isso mesmo. Caramba, eu pulei aqui uns negócios aqui que vocês vão ver. Deixa eu ver aqui. Se azedou o pé do fone igual a true, DB, transrollback. Gostei, Rafa. Agora que eu tô vendo aqui, tá? Que eu não tava aula na tela. Aí o cara só faz isso para ir embora para casa. Ou sem ficar fazendo nada lá. Também pode ser, né? Vocês estão falando de Andrezinho aí, mas eu tô boiando, sei lá. Então, quando a gente pega um problema desse, e para diagnosticar isso daí, então é complicado. Tá? Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia aí que é complicado. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu estou desenvolvendo o meu software aí. Tá? Deixa eu só aqui. Mas se o Luiz lhe perguntar se eu falei alguma coisa de begin transaction, vocês negam até a morte. Beleza, hein? Não tô sabendo de nada, não. Hã? É o quê? Não tô sabendo de nada. É isso, muito bom. Show. Não dá para brincar com o desenvolvimento desse sistema. Às vezes você quer tirar um tempo, faz um negócio desse, e no outro dia fica até 4 da manhã, restaurante backup. Por aí. Foi o que aconteceu comigo lá com o meu amigo Danielzinho, né? Por causa de um begin transaction. Eu atrasei a minha aula do dia, inclusive. Cheguei atrasado na ETEC para dar aula. E aí deu 5:30 da tarde, o filho da mãe pegou e foi embora e me deixou lá com a bucha lá para resolver. Tá. Agora eu entendi. Não Andrezinho. Tá. Beleza, agora eu entendi. Andrezinho. Falei que Andrezinho, cara, que esses caras tá falando aí, tô boiando. Eu falei, deve ser piada interna, então deixa quieto. Tá? Aí, resumindo lá, o nosso Insomnia vai ficar com essa parada aí dessa forma. Tá bom? Então, galera, o que acontece? Aí a gente fecha o ciclo do CRUD, que a gente teria trabalhado do CRUD do nosso amigo usuário, tá bom? E aí, nas próximas aulas, a gente vai passar para... Deixa eu só ver a cola aqui. Da unidade de medida. Semana que vem inteira a gente mata o CRUD da unidade de medida, todinho. Tá?
seguindo essa mesma ideia nossa daqui que a gente está trabalhando, tá? Pronto. O Danielzinho, coitado, mas se ele souber disso aí, ele me mata. Beleza, então, galera? Então, o que eu peço para vocês? Eu vou disponibilizar essas notas de aula no canal. Vocês peguem e adaptem, né, o código de vocês para esse novo conceito aí que a gente trabalhou, explicou hoje. Testem, brinquem, tal. Vou passar os links de API e de JSON para vocês, ou JSON, para dar uma olhada. E aí na semana que vem a gente manda a bala em unidade de medida, tá? Que é a segunda fase da nossa implementação aqui. Beleza? Então tá. Deixa eu só... Porque eu estou usando o web, quando eu descompartilho a tela, aí a minha câmera aparece. Agora, eu estou usando o web, eu não sei vocês, estou usando o Teams Web. Porque